aleluia! Estou eu aqui outra vez, né, para dar continuação agora no 11º episódio do Cura Interior e Libertação. Seja muito bem-vindo, é uma alegria poder compartilhar com você esse momento tão especial do qual estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, colocando em prática nas nossas vidas para que nós venhamos ser melhores cristãos, homens e mulheres cheios da autoridade e do poder de Deus. Amém? Por isso seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Não deixe de dar o like, se inscrever, tocar o sininho, marcar todos, amém? Em nome de Jesus. E também deixe seu comentário, traga seu testemunho do que Deus está fazendo na tua vida, que vai ser uma bênção a gente poder compartilhar aqui, amém? E encorajar outras e outras pessoas que tanto precisam. Glórias a Deus, é isso aí. Muito bem, amados, hoje nós vamos dar continuidade no Libertação com Quebras de Vínculo 2. Nós fizemos o primeiro vídeo, agora nós estamos trazendo o segundo para não ficar muito longo, porque veja bem, é muito material que Deus nos tem dado, queridos. É muita revelação, é muitos ensinamentos maravilhosos que vão servir para as nossas vidas enquanto estivermos nesse mundo. Então é muito bom a gente aprender, colocar em prática tudo aquilo que nos serve, né? Porque tudo que vem da parte de Deus é bênção para as nossas vidas. Por isso que quando você vai ouvir esses vídeos, tenha muita paciência. Eu sei que é uma guerra espiritual, amém? O inimigo ele não quer que você aprenda isso. Ele não quer que você se aprofunde nesses conhecimentos. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo, amém? Então, Jesus Cristo, o Espírito Santo que mora em você, é muito maior do que tudo. Glórias a Deus, é isso aí. Bom, amados, olha, a palavra de Deus hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 43. E diz assim: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Glórias a Deus, que maravilha, né? A gente lê a palavra de Deus, a gente buscar a revelação que o nosso Deus tem para nos dar. É muito bom, querido. Não tem coisa melhor nesse mundo que a gente poder se alimentar das coisas de Deus. Por isso que, sabe, eu não perco tempo, amado, na internet vendo coisas que não vão edificar a minha vida, que não vão me abençoar, que não vai ampliar o meu entendimento, que não vai aumentar os meus conhecimentos pelo meu Deus. Por isso que eu busco mais essas coisas para mim, porque isso é que me faz verdadeiramente feliz e que me realiza. Amém? Veja bem, neste texto que nós acabamos de ler aqui, nós vimos que Jesus ele tinha um poder sobre a morte, a ponto de quê? De ressuscitar o seu amigo Lázaro. Mas se nós analisarmos com detalhe esta história, nós vamos perceber que Jesus ele ressuscitou a Lázaro, deu-lhes novamente vida, mas ele, ao sair do túmulo, saiu com as suas mãos, pés amarrados, com laços segundo o costume da época, ao enterrar os seus mortos. Preste bem atenção ao texto lido e você vai perceber do lado de fora. Imagine agora a dificuldade de Lázaro, sair com pés e mãos amarradas, somente ele pulando, porque se ele tentasse andar não tinha como. Seus pés estavam paralisados, amarrados, suas mãos estavam amarradas, porque isso era o costume da época, quando eles enterravam o morto. Veja bem, os laços que prendem. Será que Jesus ele não tinha o poder também para desatar os laços? Sim, mas não competia a ele, e sim ao povo. Aqueles laços representavam o quê? Os vínculos com a morte e com as trevas. Apesar de ressuscitado, ele continuava com os laços. Se a pessoa não tirasse seus laços, ele estaria o quê? Ressuscitado, mas amarrado. Hoje Jesus continua ressuscitando mortos, porque aquele que está nas trevas, está nas garras de Satanás, está morto espiritualmente. Devido ao quê? Devido ao pecado, amados. O pecado é morte. Quando essa pessoa ela aceita Cristo como seu Senhor, ela é ressuscitada para a vida eterna. É preciso que a igreja retire os seus laços para que a pessoa ressuscitada tenha vida e vida em abundância, conforme João 10:10. Por isso, hoje, nas igrejas, há muitas pessoas que aceitaram a Cristo, estão ressuscitadas, vão morar com Cristo,
mas levam uma vida amarrada, cheia de problemas, de enfermidades, porque não querem ajuda para tirar os laços, os nós, desamarrá-la da morte. Veja bem, a idolatria, ela amarrava e amarra com vínculos. Vamos voltar a algumas situações do passado, com alguns vínculos que amarravam ou amarram. Aqueles que foram, por exemplo, de uma religião no passado, com certeza um dia fizeram alguma promessa, alguma entidade, aquilo que ela acreditava. Mas quem não tenha feito pessoalmente, quem sabe seus pais tenham consagrado você a alguma religião, próprio batismo na religião da qual você ou seus pais faziam parte. Alguns até receberam seus nomes próprios em homenagem a estes santos. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina lá em Deuteronômio 18? Deuteronômio 18, no versículo 10 e 11, diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem micromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então nós vimos aqui o nosso Deus nos alertando sobre tais práticas que muitas vezes a gente foi consagrado quando era criança, quando não tinha o entendimento, que os nossos pais às vezes podem até ter feito, querendo o nosso bem, querendo a nos abençoar, mas ele na sua ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, muitas vezes acabou abrindo esse tipo de legalidade. Então nós precisamos o quê? Tá alerta, tá certo? Para que a gente de repente pode ter sido consagrado de uma forma ou de outra e hoje a gente não consegue ter paz espiritual, a gente não consegue ter intimidade com o nosso Deus, a gente não consegue ter alegria na nossa conversão, no prazer de andar com Deus. Por isso que precisamos buscar em nome de Jesus a nossa libertação, quebrando todos os vínculos dos quais nós tínhamos no passado. Amém? Assim, quando alguém faz qualquer promessa ou qualquer homenagem ou festas a eles, está o quê? Praticando a necromancia, tá bom? E por ser abominação a Deus, agrada a Satanás e se torna vínculo com ele. Então nós precisamos, em nome de Jesus, buscar conhecer as Escrituras. Lá em Deuteronômio 20, do versículo 1 ao 5, vai nos ajudar muito nesse sentido, assim também como Deuteronômio 4, do 16 e 28 também vai nos ensinar, tá certo? Veja, o salmista também nos mostra a situação das imagens, de quem as fazem, tá lá no Salmo 115, do versículo 2 ao 8. O Senhor, através de Isaías, nos ensina a respeito da loucura da idolatria, lá em Isaías 44, do versículo 9 a 11. Amém? Jeremias também nos adverte mais das maldições que recaem sobre os que fazem e os que adoram esse tipo de coisa. Está lá em Jeremias 10, do versículo 5 e 14. Abacuque também nos adverte da imagem esculpida, sem vida. Está lá em Abacuque 2, do versículo 18 a 19. Amém? Então, amados, a gente vê o tempo todo, em Timóteo, o Senhor nos diz que não há outro mediador, ou seja, outro que nos levará a Deus. Amém? Está lá em 1 Timóteo 2, no versículo 5. Amém? E por fim, a Epístola aos Hebreus, ela nos ensina que ao homem está permitido que morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Amém, querido? Então nós precisamos, em nome de Jesus, estar alerta a esta. A palavra do Senhor, ela nos ensina que não podemos aceitar nenhum outro ensinamento que não seja o da palavra de Deus para a salvação. Amém? Gálatas 1:8 está aí para você poder fazer uma análise mais profunda. Amém? Então, amado, nós precisamos estar alerta, amém? Para que a gente não venha nos envolver, continuar amarrado a esses ensinamentos que outrora nas nossas famílias, nos laços familiares, aconteceram por ignorância, por nunca terem lido a palavra de Deus, por não ter a revelação da palavra de Deus, por não fazer isso, sabe, com jejum, com adoração plena e total a Deus, sabe, estudando de forma minuciosa as Escrituras. Por isso que o Senhor diz lá em Oséias 4, no versículo 6,
que o meu povo está sofrendo, está padecendo, estão morrendo. Por quê? Porque lhe falta o quê? Conhecimento. E conhecimento de quê? De Deus, da sua palavra. Amados, esse é o grande erro de muitas pessoas não estarem verdadeiramente ali, ligadas à palavra do Senhor. Vejamos algumas orientações para livramento. Precisamos identificar os vínculos em nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas e etc. Busque identificação sempre em oração e na direção do Espírito Santo. Lembre-se que você tem o Espírito Santo. É Ele teu conselheiro, é Ele teu consolador, é Ele quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está a todo momento à sua disposição. Para quê? Poder orar pela sua casa, orar pela sua família, apresentar a Deus, pedir para que o Espírito Santo mostre se tem alguma legalidade, se tem algo que está ligando você à velha criatura, ao velho homem. Se isso tiver, faça um propósito diante do Senhor, comece a jejuar, comece a orar em cima dessas áreas, que você vai ver o quanto Deus vai te libertar. Você vai ver o quanto você vai ter muito mais prazer na tua vida cristã. E você vai viver uma vida de vitória, querido, porque o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Por que nós então não desfrutamos dessa vitória, dessas conquistas que Cristo nos fez? Porque muitas vezes a gente está com vínculos ainda que a gente trouxe do mundo e que a gente não abriu mão, né? O pecado foi livre, estamos livres, estamos agora, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por que então a gente ainda continua nessa luta, nesse sofrimento todo? Por conta disso, querido, falta de libertação. Se necessário para a libertação for, use do jejum, amém? Consagração total deve se fazer. Para a libertação também é necessário que reconhecer, tem que querer, tem que se entregar e se entregar por completo ao Espírito Santo para que ele faça essa operação maravilhosa, amém? Procure alertar os outros, ensinando, ajudando na sua libertação. Lembre-se, vínculos nos afasta de Deus, da família, amigos, das promessas de Deus. Você acha que quem é que entra destruindo o casamento, destruindo relacionamentos de família, destruindo valores, destruindo princípios? Entendeu, querido? Muitas vezes a gente tem colaborado com o inimigo. Por quê? Porque a gente não tem tratado essas áreas que precisam ser tratadas. Em nome de Jesus, procure alertar outros. Vamos identificar alguns vínculos aqui por categoria. Vamos analisar 4 categorias de vínculo também. Vamos listar alguns vínculos considerados diretos e considerados indiretos, amém? Eu preparei alguns aqui. A gente faz isso habitualmente, né? A gente fez isso dentro de uma religião, seguindo a ensinamentos dos quais foram nos ensinados, mas a gente tem que entender que há outro tipo de idolatria que a gente faz, por exemplo, idolatria ao carro, ao casamento, a filhos, a esposa, a pastor, a cantor, a namorados, promessas feitas ou recebidas dos pais, né, a qualquer entidade, consagração a essas entidades. Nós precisamos estar muito ligados e cuidado com os espíritos ocultistas, né? Ou seja, contrários aos espíritos de Deus. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes nossos nomes foram entregues a isso. Então nós precisamos ter cuidado sobre a consagração de membros da nossa família, comida consagrada, consagração à entidade, consagração a todo tipo de rituais dos quais não são ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa estar sempre que possível buscando a direção do Espírito Santo na palavra de Deus, rejeitando, querido, tudo isso, amém? Dos quais muitas vezes nós fizemos, ou os nossos pais, os nossos avós fizeram, e agiram, né, na sua ignorância, na nossa ignorância, e nos afastou de Deus, criou vínculo, e nós entregamos o pecado, mas isso ficou na nossa vida impedindo. Então é necessário que você reconheça e que você lute contra isso, amém? Então nós temos que ter cuidado, amados, principalmente, sabe o quê? O Senhor disse que a apostasia iria se multiplicar sobre a terra. Então olha, há um número
absurdo hoje de seitas heréticas. E muitas delas foram de pessoas que se desviaram de dentro da igreja verdadeira, daquela igreja que andava na palavra de Deus. Por isso que muitos deles têm uma base bíblica, têm um certo conhecimento da palavra de Deus para enrolar as pessoas, para enganar as pessoas usando a palavra de Deus. Por isso que você precisa muito, antes de tomar uma decisão sobre a sua vida espiritual, procure conhecer o lugar do qual você quer cultuar a Deus, você quer oferecer o teu culto a Deus, que você quer adorar o seu Deus, que você quer verdadeiramente servir, alimentar-se da palavra de Deus, que você quer aprender sobre a profundidade da palavra de Deus. Então, quando você for a uma igreja, não tome decisão imediata ou qualquer outra entidade religiosa. Procure conhecer, não tenha pressa de decidir se vai ficar ali ou não, mas faça isso com cuidado, com responsabilidade, porque não é só você. Geralmente um amigo seu um dia pode te acompanhar, a tua esposa, os teus filhos, seus pais, seus avós, e você precisa estar num lugar onde verdadeiramente a fonte seja real e verdadeira. Amém, queridos? Muitos de nós fomos enganados por muito tempo, não é verdade? Por falsos ensinamentos, por coisas, por situações que ensinaram para a gente que aquilo era verdade, que aquilo era o caminho certo, que aquilo era a forma certa. E quando a gente vai consultar a palavra de Deus, a gente vê que muita coisa não bate, que muita coisa está fora de contexto, que muita coisa está errada. Por quê? Porque quando nós fomos envolvidos por essa onda, essa tempestade veio sobre nós, muitas vezes nos pegou em momentos sensíveis da nossa vida, que a gente estava passando por problemas de família, passando por problemas de enfermidade, passando por um problema financeiro, ou seja, às vezes a gente estava vulnerável numa determinada área e muitas dessas situações apareceram exatamente naquele momento que a gente estava vivendo aquela crise, aquela situação. E aí a gente vai, abraça isso como se fosse verdade absoluta. Amados, a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos ensina: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Então você tem que estar ligado e confiante na palavra de Deus. Você vai sim confiar nos homens, nas mulheres de Deus que estão fundamentadas na palavra de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque o Senhor não nos deixa confundido. O Senhor não nos engana. As coisas de Deus são transparentes, elas são claras e verdadeiras. Amém? Hoje a gente vê, né, as pessoas às vezes ali desenvolvendo uma religião meio que secreta, meio que escondida. Cai fora, meu irmão. Isso não é de Deus. As coisas de Deus, elas são livres, elas são trazidas à luz, à claridade, porque ela é verdade e a verdade prevalece em qualquer que for a situação. Amém? Por isso, em nome de Jesus, que esses ensinamentos, eles entrem na tua vida, que você venha fazer uso deles na tua pessoa, na tua família, na tua casa. Amém? O Senhor nos ensina lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6 ali, o seguinte, que nós devemos inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. Lá em Provérbios ensina que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando ela for velha não se desviará dele. Imagina se os nossos pais tivessem esse cuidado, alguns tiveram esse cuidado, amém? Outros não tiveram por ignorância de ensinar a cada um, de ter ensinado a mim e a você, para que a gente não perdesse tanto tempo agarrado a uma determinada seita, a uma determinada coisa da qual Deus não está. Amém? Porque Deus só pode estar onde a palavra dele está. Amém? É igual a você. Você não pode estar num lugar e a tua palavra está em outro, não. Ela vai ter credibilidade ali junto com a tua pessoa. Por isso, em nome de Jesus, queridos, fica firme. Não pense, mas meu pai passou a vida toda nisso e eu também com a minha família nisso. Mas espera aí, isso não é maior do que a palavra de Deus. Isso não é maior do que o sacrifício de Jesus no Calvário por você. Por isso, fique com os ensinamentos do Senhor. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Faça um propósito todo ano de ler a Bíblia. Estude o Novo Testamento, porque agora nós vivemos pela graça. O Senhor Jesus cumpriu a lei para nós e nos entregou um Novo Testamento. Leia a palavra do Senhor, ore antes de ler, procure jejuar se necessário for.
mas busque o entendimento das Escrituras, saia da ignorância. Querido, olha, o que deixou muita gente longe de Deus por muito tempo foi a ignorância. Vocês lembram quando o nosso Brasil não era politizado? Quando as pessoas não tinham conhecimento mínimo de política, o que é que os governantes faziam com nós? Não é verdade? Roubavam, riam da nossa cara. Eu mesmo sou nordestino, os políticos do Nordeste implantaram em nós a indústria da seca e nós ficamos anos e anos nessa escravidão. Mas hoje não, hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos ela avançando a cada dia, as redes sociais com liberdade plena para que todos possam se expressar, para que todos possam expor a sua verdade, a sua visão. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque no meio de tanta informação também tem muita coisa errada, tem muita informação aí que está vindo da fonte de Satanás para dividir família, para destruir sonhos, para destruir projetos, para destruir casamentos, para destruir saúde. Tem muita sujeira, queridos, no meio disso tudo. Tem muita sujeira no meio disso tudo. Por isso, em nome de Jesus, cuidado, amém? Não se deixe levar pelo adversário, pelo inimigo. Procure conhecer o Deus, que Ele é o único que é verdadeiro, que é poderoso para desfazer todas as obras do diabo. Ou seja, o melhor ainda, Ele já desfez todas as obras do diabo na nossa vida. Nós precisamos tomar posse disso, viver isso na nossa vida. Nós temos que consertar a nossa vida para que a gente pare de abrir esses vínculos, essas brechas, essas portas, essas janelas da nossa vida para o diabo trazer tanta perda para as nossas vidas como tem trazido a Igreja de Cristo. Ela tem sofrido, ela tem vivido tempos de derrota, porque por falta de fé, por falta de conhecimento, por falta de viver esse Deus de forma profunda. Por isso, em nome de Jesus, vamos nos unir, vamos nos juntar como igreja, vamos ajudar as pessoas que estão precisando. Esse é o propósito do nosso canal Palavra de Vida, Gerando Vidas, é restaurar vidas, é levar a Palavra de Deus na sua essência para que todos possam comer e beber sem restrição. Amém? A Palavra de Deus, você pode comer e beber com abundância. Amém? Que você vai estar cada vez mais forte espiritualmente. Tá certo, queridos? Bom, eu vou ficando por aqui, encerrando mais esse vídeo. Eu quero te dizer que você é um vitorioso, porque você está caminhando dentro dessas ministrações de libertação e cura interior, e você está sendo liberto, você está curando feridas na tua alma que até então você nem imaginava que elas existiam, não é verdade? Por isso, em nome de Jesus Cristo, você precisa de ajuda, procure seu pastor, procure sua pastora, procure homens e mulheres de Deus verdadeiramente que esteja enganjado, que esteja compromissado, que viva verdadeiramente a palavra de Deus e peça ajuda, que você vai ver a alegria que essas pessoas vão ficar em te ajudar, porque elas vão ter a certeza que você quer estar mais pertinho do seu Deus, mais firme com o seu Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e continue aqui no canal, porque nós vamos trazer mais estudos sobre cura interior e libertação, porque nós queremos ver a Igreja de Cristo com autoridade plena e total, assim como Jesus entregou para ela toda a autoridade que foi lhe dada. Amém? Pelo Pai. Glórias a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que você seja muito feliz. Amém?